Bom dia, gente. Oi, tudo bem com vocês? Dando continuidade no nosso assunto. Nós estamos falando de romantismo. O professor estudou com vocês o romantismo poesia. Estudamos as 3 gerações de poesia. Sabemos que é uma escola literária que vai acontecer no século XIX de extrema importância, gente. Mas é muito importante o estudo do romantismo. Sempre em todas as avaliações nós temos algum autor do século XIX que é indicado porque significou uma forma diferente de ver a nossa literatura, significou o crescimento da nossa literatura, como nós já vimos, e algo que vai ajudar muito nesse crescimento da literatura são os folhetins. Mas eu preciso que você tenha muita atenção, mas muita atenção. Então, qual é a atenção que a professora gostaria que vocês tivessem? Primeiro, a poesia é colocada em 3 gerações, para facilitar o nosso estudo. O romance, ele tem a sua tipologia. O romance, que é a narrativa longa, que é a nossa aula de hoje, ele vai ser classificado de acordo com o seu assunto. E o único autor que dá realmente para a gente classificar junto com as gerações de poesia é o José de Alencar. Está certo? Tá tudo bem aí? Então, a poesia nós temos geração nacionalista, geração byroniana, pessimista, mal do século, e a geração condoreira e a geração da poesia social. O romance, que é a narrativa longa, que é a prosa, ele vai ter um viés diferenciado porque a classificação desse romance vai acontecer de acordo com o seu conteúdo. E é pelo que predomina, como nós já sabemos, né? Porque vai depender muito do ponto de vista do crítico. Então, o olhar pelo que predomina. O único autor que dá para a gente colocar em uma geração de poesia, mesmo sendo da prosa, é o José de Alencar, por causa do romance nacionalista, gente. Por causa do romance indianista. Por causa de romances como Iracema, o Birajara, o Guarani. Então hoje nós vamos estudar de uma maneira especial o romance, a tipologia do romance, essa classificação do romance, a importância do romance para essa geração do século XIX e a importância do romance para o crescimento e desenvolvimento da nossa literatura. Então nós vamos ter vários quadros e aqui a professora está mostrando para vocês, né, uma das pinturas maravilhosas que mostram as leitoras e o envolvimento emocional das leitoras com o romance. O envolvimento emocional das leitoras com as narrativas. Esse envolvimento era tão grande, gente, que o Machado de Assis, em diversos momentos, ele chega a dizer que ele tem uma preocupação, que ele sabe que o romance dele não é para ser lido por muitas pessoas. O Machado, ele chega a dizer, digo às leitoras, né? Se o seu apreço por esse romance, o seu gosto por esse romance era pelo que eu dizia sobre o amor, extingue-se aqui. Por quê? Porque o romance machadiano, ele tem consciência que o romance realista dele é muito mais complexo. Então, o romance romântico, gente, dá pra gente fazer uma analogia com as novelas hoje. Por que dá para fazer essa analogia? Porque a burguesia vai escolher como forma de entretenimento, como forma de diversão. Gente, o tanto que isso era bacana. Já imaginaram como é que era isso? As pessoas se reuniam para ler capítulo por capítulo. As pessoas compravam os folhetins e acompanhavam essas leituras a cada capítulo. Então nós teremos a profissão de autor e nós teremos um público específico de leitores que vai acompanhar esses capítulos, que vai acompanhar esses romances, que vai torcer, que vai escrever carta para os autores. O Alencar pelo menos diz isso. Eu queria terminar esse romance aqui, mas uma leitora me escreve e pede para dar outro contorno. Então veja bem a importância, as adolescentes fazem a leitura, esses romances vão falar dos hábitos e dos costumes dos adolescentes daquele período, dos jovens daquele período, da sociedade burguesa daquele período. Então nós temos ali aquele momento de uma sociedade burguesa, a participação dessa figura do autor agora
e a publicação de capítulo por capítulo. Então veja bem como é interessante esse assunto, gente. É muito importante ler romance do século XIX. A professora fez uma matéria com um professor de teoria na UNB e ele dizia o seguinte: ensina os seus alunos a ler um romance clássico do século XIX e ele vai ser capaz de fazer qualquer leitura. Ele vai empoderar para ler livro teórico, ele vai ler qualquer leitura. Então, terceiro ano, se você ainda não fez nem leitura alguma de autores do século XIX, está aqui a dica, José de Alencar. E você pode escolher depois das nossas aulas algum livro do Alencar, ou indianista, ou social urbano, ou o regionalista, mas nós temos o Alencar como um dos maiores romancistas do século XIX. Então vamos lá, estamos estudando a prosa. Então o que é uma prosa? É uma narrativa longa, é uma narrativa com diversos capítulos. Olha, prosa é sinônimo de romance. Você percebe muito bem que quando tem livros que você pega para ler, que a classificação já vem romance. O que a professora não quer que a gente faça? Confusão de romance com história de amor. História de amor vai acontecer no século XIX, sim, porque são romances românticos. Mas na teoria, o que é um romance? É uma narrativa. E é uma narrativa longa, dividida em capítulos, com diversas personagens, que nós temos um enredo, né, gente? Que é a sequência de fatos e que há o crescimento e desenvolvimento desses capítulos. Tudo bem? Então, esse romance, por exemplo, o Birajara, ele vai ser dividido, ele vai ser escrito em capítulos e cada capítulo tem, inclusive, um título. Esse capítulo aqui, por exemplo, é o Caçador. O primeiro capítulo aqui que a professora abriu é justamente o capítulo do Birajara como caçador. Ok, gente? Então, o que é o romance? É uma narrativa longa. Se é uma narrativa longa, o espaço vai ser maior. Se é uma narrativa longa, o número de personagens também vai ser maior. O romance tem a obrigação de falar de amor? Tem a obrigação de falar de histórias de amor? Não. O romance moderno não vai fazer isso. O próprio romance realista não vai fazer isso. Então, o romance romântico, sim, esse que nós vamos falar agora, vocês viram inclusive a primeira imagem. Olha a primeira imagem que a professora colocou. Você vê visivelmente, né, a pintura mostra aqui a leitora se emocionando. Por quê? Porque nós estamos falando das narrativas do século XIX. Então, veja bem, a professora está dizendo narrativa, romance, ficção, todas essas palavras significam a narrativa longa, com os capítulos, com as personagens, com o enredo, que é a sequência de fatos e o desfecho. Então, uma questão importante. O desenvolvimento da prosa no período romântico coincide com o desenvolvimento desse novo gênero no Brasil. Gente, nós não falamos em romance no Barroco, nós não falamos em romance na literatura de viagem, nós não falamos em romance no arcadismo. Nós vamos falar em romance a partir do romantismo. Nós tínhamos narrativa, mas como que era a narrativa? Era narrativa em versos, era epopeia. Então é um novo gênero. O que é o gênero? Tipo de texto. Então nesse momento nós teremos um novo gênero, que é um novo tipo de texto. Então veja bem, qual é a influência então desses romances? Os nossos intelectuais aqui do Brasil, os estudantes, os jovens, os burgueses daqui, eles vão ler os autores, né? Eles vão ler os romances europeus e eles vão ler, inclusive, esses romances e vão ter a facilidade dos folhetins. Então, a palavra folhetim, ela é usada em dois momentos. Folhetim é o nome dos jornais daquela época. E quando a gente fala de um romance folhetinesco, estamos falando de um romance meio novela, que fala de história de amor, que fala de intrigas, mas as intrigas simples, gente, nenhuma profundidade psicológica, nada disso, aquelas intrigas por causa do impedimento amoroso, correto? Então,
nessa significação e nessa nomenclatura como se fosse realmente acompanhar uma novela, um entretenimento. Então, veja bem, a tipologia do romance. Em geral, você vê em prova, você vê em nomenclatura dizendo assim, o romance psicológico do Machado. Não entra aqui, porque aqui ainda estamos no romantismo. O romance psicológico vai surgir a partir do realismo. Então, nesse momento aqui, quais são as classificações do romance? Importante, ok? Primeira classificação, romance urbano ou de costumes. Então quer dizer, professora, que o romance Senhora, que o romance Lucila, que o romance A Moreninha, são romances que vão acontecer na corte. São romances que vão falar dos costumes da corte daquela época, dos jovens daquela época, dos saraus, dos bailes. Então são romances daquele momento. As roupas, a maneira de dizer, o comportamento, tudo está relacionado àquele período. Esses romances são romance urbano ou de costume, porque esses romances têm como principal característica retratar o comportamento da sociedade. Vai retratar esse comportamento da sociedade. E em alguns momentos, como Alencar, no livro Senhora, por exemplo, no livro Lucila, acaba criticando também alguns costumes da sociedade. Então, aconteceu na corte, aconteceu no Rio de Janeiro, romance social ou urbano ou de costumes. Professora, como é que classifica os romances? De acordo com as características do enredo dele, de acordo com o assunto. Falou da sociedade? Falou dos costumes dos jovens na sociedade? Ali é romance urbano ou de costumes. Fechado sobre isso? Esse romance urbano, essa nomenclatura é usada até hoje? Sim. Essa nomenclatura é usada até hoje. Romance indianista, esse é o nosso foco. Por quê? Porque nós estamos relacionando o José de Alencar com Gonçalves Dias. Nós estamos falando que o Alencar consegue participar da primeira geração poética, que é a geração nacionalista, que é a geração indianista, que isso também está colocado no seu livro. O José de Alencar indianista, o José de Alencar ufanista, que vai retratar a natureza de maneira exótica, que vai retratar a natureza de maneira grandiosa. Então o romance indianista traz o índio com os costumes indígenas. E como que o índio vai ser colocado na narrativa, gente? Do mesmo jeito que nós vimos lá na primeira geração da poesia. O índio vai ser o herói, o índio vai ser forte, o índio vai ser moralmente perfeito, o índio vai ser o nosso, herói das novelas, como as novelas de cavalaria. Então ele vai ser a grande representação nossa nesse momento. Então ele vai ser a nossa expressão de nacionalidade. O índio vai ser a nossa expressão altamente idealizado, símbolo de pureza, de inocência e ao mesmo tempo totalmente o quê? Amalgamado à natureza, totalmente moldado à natureza. Por isso que o índio vai ser o nosso herói. Certo, gente? Porque ele tem uma relação muito íntima com a natureza. E o Alencar vai fazer isso muito bem. São romances muito bem escritos, são romances que vale a pena ler, como o romance Iracema. Tudo bem? Então nós estamos vendo a tipologia do romance. Nós vimos o primeiro, que é o romance urbano ou de costumes, o romance indianista, que tem o índio como centro. Essa nomenclatura depois tem na modernidade também? Sim. A gente tem, por exemplo, Maíra, do Darcy Ribeiro. Nós temos, por exemplo, Guarupi, do Antônio Calado, que já é um romance contemporâneo. Tudo bem, gente? O romance urbano também sofreram algumas modificações, mas ainda temos a perspectiva do romance urbano. Bom, agora surge também um romance extremamente importante para nós, que teve o que a gente chama assim de grande fôlego literário, que tem uma grande representação literária, que é o romance regionalista.
o romance regionalista vai abordar questões sociais a respeito de determinadas regiões do Brasil. Então, o romance regionalista é tão interessante, a professora pegou como exemplo aqui, para colocar para vocês, o romance Inocência, do Visconde Toné. Esse romance é considerado um dos grandes romances regionalistas do romantismo, porque nós teremos romances regionalistas em outras representações. Nós teremos o romance regionalista no pré-modernismo, nós teremos romance regionalista no modernismo da segunda geração, com Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, e da terceira geração com Guimarães Rosa. Gente, mas é tão interessante o romance regionalista, por exemplo, esse romance aqui que a professora vai colocar agora para vocês. No primeiro capítulo já é a descrição geográfica. Já há uma preocupação em descrever a vegetação, em descrever os hábitos e costumes de uma determinada região. Para as pessoas que moravam no Rio de Janeiro, fazer a leitura de um romance desse também era extremamente interessante. Por quê? Porque é um romance que vai falar do Brasil como grande extensão de terra. Então vai mostrar esse Brasil desconhecido das pessoas que moravam ali na corte. Por isso também vai ser um romance que vai chamar muita atenção. Então veja bem, vou começar aqui no segundo parágrafo, que é bem interessante. Ali começa o sertão chamado bruto. Pousos sucedem a pousos. Nenhum teto habitado ou em ruínas nenhuma, palhoça ou tapera dá abrigo ao caminhante contra a frialdade das noites, contra o temporal que ameaça ou a chuva que está caindo. Por toda a parte, a calma da campina não arroteada, por toda a parte, a vegetação virgem, como quando aí surge pela primeira vez. Então vocês notaram aqui? Vai falar do homem hospitaleiro, no caso desse livro. Vai falar de região de São Paulo, de Minas Gerais, de Goiás e de Mato Grosso. Então o romance regionalista, ele tem a preocupação de trazer a linguagem, de trazer a cultura, o folclore. Quando eu falo de cultura, envolve linguagem, folclore, né, gente? E os aspectos geográficos de uma determinada região. É uma tipologia muito interessante, olha, foi uma atração muito grande no século XIX, porque vai mostrar um Brasil desconhecido para aquelas pessoas que viviam na corte. Então aborda questões sociais a respeito de determinadas regiões do Brasil, destacando as suas características, porque nós sabemos que nós temos regiões com comportamento diferenciado. E aqui a professora colocou romance histórico. Acho interessante que quando nós falamos, por exemplo, do Rubens Fonseca. Rubens Fonseca faleceu agora, né, essa semana, e ele tem um romance histórico maravilhoso que chama Agosto, que ele vai falar dos dias que antecederam o suicídio do Getúlio Vargas, e lado a lado a esse tema, ele traz também as questões da ficção. Então ele traz a história e ele traz a ficção. Então, olha, o romance histórico, ele reconstrói costumes, ele fala das instituições do passado, né? E aqui a professora colocou esse livro aqui, né, do Tolstói, então Guerra e Paz. Por quê, gente? Porque esse livro, ele foi um dos romances históricos que mais influenciou os autores desse momento, que foi o romance Guerra e Paz. Então, na verdade, o romance histórico pega pessoas que passam a ser personagens, reconstrói momentos históricos, reconstrói períodos históricos. No caso do Brasil, a gente vai ter o Alencar também, né, com Guerra dos Mascates. Nós vamos ter um romance histórico, que a professora citou o exemplo do Rubem Fonseca, o romance Agosto, né, que infelizmente faleceu essa semana, e da temática histórica, da preocupação histórica, certo? Que é também uma temática interessante aqui nesse momento. A retomada histórica, essa preocupação histórica. Agora a professora quer retomar com vocês, um pouquinho mais devagar. O romance, ele é classificado de acordo com a sua tipologia. O romance que acontece na corte,
que vai falar de saraus, que vai falar dos estudantes daquela época, os cursos de medicina, de direito, a dificuldade amorosa, é chamado de romance urbano ou de costumes. O romance que vai colocar o índio como personagem, o índio herói, o índio totalmente adaptado à natureza. Gente, uma das mulheres mais elogiadas da literatura brasileira é Iracema. E é um romance indianista. O romance Guarani é um romance interessantíssimo. O Peri, o nosso personagem aqui, é forte, é valente, é completamente destemido, trava uma luta com uma fera, que ao mesmo tempo é uma onça e ao mesmo tempo é dócil. Então o romance indianista traz o índio, os costumes indígenas como foco da literatura e como nosso herói. Essa perspectiva temática só foi do período do século XIX? Não. Na modernidade nós teremos essa perspectiva teórica. Com quem, gente? Nós teremos Guarupi, do Antônio Calado, e Maíra, do Darcy Ribeiro, que é um grande romance também, que é um romance maravilhoso. Entendido? Só que aí o índio já não é esse herói, já tem toda a crise existencial, né? Porque aí é a perspectiva modernista. Bom, então vimos duas classificações. Terceira classificação, romance regionalista, com os hábitos, costumes, linguagem, folclore, os aspectos geográficos de uma determinada região. E para nós é importante, porque o Brasil, né, quando a gente pensa em território, nós temos realmente perspectivas completamente diferenciadas. Então esse romance vai tratar disso. Também ficou só no romantismo? Não. Por quê? Nós teremos no pré-moderno, o Euclides da Cunha, com Graça Aranha, com Monteiro Lobato, com o conto. Nós teremos o modernismo da segunda geração, com Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, José Lins do Rego. E nós teremos, olha só, gente, aqui também a terceira geração com o Guimarães Rosa, que vai fazer um regionalismo totalmente diferenciado, né? Acaba retomando a perspectiva regionalista de maneira muito diferenciada. E o romance histórico, que vai pegar essa fundamentação da história, fatos da história, retoma esses fatos. E um dos romances que mais influenciaram os nossos autores foi justamente o romance Guerra e Paz, do Tolstói. Certinho, gente? Então, essa é a nossa perspectiva do romance. Então, quem é o autor que dá pra gente relacionar com a geração poética? É o José de Alencar. Ele nós temos condição de relacionar com a geração poética. Então, veja bem, cronologicamente, romantismo em geral começa com Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães. Fechado. Agora, o romance, a narrativa longa, nós tivemos primeiro o Filho do Pescador, do Teixeira e Souza, mas não foi muito bem aceito, tinha uma devida complexidade, que a história da literatura realmente vai considerar como o primeiro romance romântico, o romance A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo. Então, qual foi o primeiro romance romântico? A Moreninha, né, do Joaquim Manuel de Macedo. Tivemos uma narrativa antes? Sim. Tivemos uma tentativa, né, antes? Sim. Mas, historicamente, a crítica, depois de muitas leituras, chega à conclusão que realmente o primeiro romance é o romance A Moreninha. É tão interessante, gente, que o Joaquim Manuel de Macedo vai fazer muito sucesso. Era conhecido como Doutor Macedo. No ano em que ele se forma em medicina, 1844, ele publica o romance A Moreninha. Então vai falar de quê? Estudantes. Vai falar de quê? Uma promessa de amor feita na infância. E a busca, né, do Augusto por essa menina, da promessa de amor que ele fez na infância. E vocês, meus alunos, não terão dificuldade em compreender esse momento. Por quê? Porque nós lemos A Moreninha o ano passado, lembra? Nós fizemos uma leitura da Moreninha. Seria interessante vocês pegarem o livro, dar uma olhada nas atividades que nós fizemos,
porque esse é o primeiro romance romântico no Brasil. No Brasil, o romance é um novo gênero, né? É agora que começam as narrativas longas no Brasil, certinho? E as histórias, como nós já vimos, não tem grande complexidade. As personagens são idealizadas, a grande problemática é a problemática amorosa, o grande sofrimento é o impedimento amoroso. Então, gente, o Joaquim Manuel de Macedo vai fazer muito sucesso com a Moreninha, com o Moço Loiro, com a Luneta Mágica, até a chegada de quem? José de Alencar, que sem dúvida é o grande romancista do século XIX. Então, no Enem nós já tivemos várias questões a respeito da prosa do José de Alencar, direto, né, gente? O professor não está falando de um assunto aqui que vai ficar estanque. O professor está falando de um assunto muito importante, que há em todas as avaliações. Queridos, por hoje é só. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar especificamente o romance do José de Alencar, o romance indianista do José de Alencar. Por enquanto, gente, é só uma introdução para quando a professora falar romance social, você já tem uma noção do que é. Romance indianista, você já sabe o que é. Romance regionalista, você já sabe o que é. Quando você estiver fazendo uma questão, um exercício, você olhar lá o romance regionalista de José de Alencar, você já sabe que significa que é aquele romance que ele vai falar do quê? De alguma região, que é o caso do sertanejo, do gaúcho, do romance tio, tudo bem? Que ele vai ter a perspectiva de uma determinada região. Queridos, boa aula para vocês, tá? Boas aulas. Ó, saudade de vocês, esse assunto é muito importante. Estudem direitinho e qualquer coisa, estamos aí, tá bom? Contem comigo, tudo isso vai passar. E eu quero deixar hoje para vocês, né, uma frase do José de Alencar. O José de Alencar usa essa frase no livro Iracema. Ele vai dizer pra gente no livro Iracema, no finalzinho, algo muito interessante, né? Então, ele vai dizer para nós nesse finalzinho do romance Iracema, que é muito bacana, ele diz assim: tudo passa sobre a terra. Então, quero dizer para vocês, não se desesperem, tudo passa sobre a terra. A última frase do romance Iracema, do José de Alencar. Grande beijo, gratidão.